Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma lição baseada no Sermão do Monte. Hoje estudaremos a lição 10, que fala sobre a piedade do cristão. A palavra piedade, qual o significado para você? Hoje nós vamos estudar como podemos exercer a piedade. Então, dê um pause aí, vai lá, pega a sua caneta, pega o seu lápis, o seu bloco de anotações, claro, a palavra de Deus, para juntos estudarmos sobre esse tema bem interessante. O texto que nós estudaremos encontra-se em Mateus, do capítulo 6, os versículos de 1 ao 18. Tá ok? Então vamos nessa? A palavra piedade no grego significa eusebeia. E a grande característica dessa palavra, eusebeia, é que ela aponta para duas direções. A primeira direção é Deus. Então, o cristão piedoso tem que adorar a Deus corretamente. Ele dá tudo o que lhe é devido. E a segunda direção é o próximo. O cristão piedoso precisa servir o próximo corretamente. Ele dá tudo o que lhe é devido. E hoje nós vamos aprender pelo menos 3 exemplos de piedade cristã considerados por Jesus, que é a esmola, a oração e o jejum. E o alvo dessa lição é saber que esses atos devem ser praticados para agradar a Deus. Deus, ele é onisciente e sabe que quando realizamos, estamos fazendo isso para agradá-lo ou simplesmente para que sejamos admirados pelos outros. Ao realizar esses atos, nós seremos ao mesmo tempo abençoados e uma benção. Vamos então ao primeiro ato, ato de piedade. E o primeiro é a esmola cristã. Vamos ao texto aí. Mateus 6, 2 ao 4. Diz assim: quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita fez, para que a sua esmola fique em secreto. E o seu pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. A palavra esmola no grego, ela significa compaixão, alívio imediato aos pobres em dinheiro ou outras coisas. Ajudar ao necessitado faz parte do povo de Deus, está no DNA do povo de Deus. Em Deuteronômio, capítulo 15, do verso 7 ao 11, existia uma lei que eles deveriam cumprir para ajudar os necessitados. Eu vou ler somente aqui o verso 11. Olha só o que diz: sempre haverá pobres e necessitados no meio do povo, e por isso eu ordeno que vocês
sejam generosos com todos eles. Então é a ordem de Deus ajudar as pessoas, ajudar ao necessitado, ter compaixão, aliviar as dores das pessoas, não só com dinheiro, mas com outras coisas. Talvez uma ajuda de um abraço. Existem de repente pessoas ao nosso redor que têm a necessidade até mesmo de um abraço. E nós podemos fazer isso. É uma ordem de Deus ajudar as pessoas. Olha o que diz Salmos 41, versículo 1. Felizes são aqueles que ajudam os pobres, pois o Senhor Deus os ajudará quando estiverem em dificuldades. Então, felizes são aqueles que ajudam. E mais, o Senhor vai ter compaixão, o Senhor vai ajudar essas pessoas. Então, Deus, Ele tem essa preocupação. Deus quer que o cristão seja piedoso, que o cristão piedoso ajude as pessoas, ajude aos necessitados. Jesus, o próprio Jesus, falou da bênção da doação. Paulo, em Atos 20, versículo 35, vai falar que Jesus disse: bem-aventurado é dar do que receber, mas bem-aventurado é dar do que receber. O cristão não pode esquecer de que ter sido salvo pela graça mediante a fé e não por obras não contradiz a verdade de que foi salvo para boas obras. Em Efésios 2, 8, 9 vai dizer isso, e o 10 vai dizer que nós somos feituras de Deus para as boas obras, para praticar as boas obras. Então realmente é DNA do cristão praticar as boas obras, ajudar aos necessitados. E certamente que as esmolas estão incluídas nas boas obras, não é verdade? A qualidade da esmola tem muito a ver com a motivação. Olha o que diz em João 5,44. Como podem crer vocês que aceitam glória uns dos outros e não procuram a glória que vem do Deus único? Então, os escribas e fariseus, eles queriam buscar a glória, a motivação deles era errada. Eles queriam os elogios dos homens, ao invés de receber o elogio de Deus. Sendo assim, a qualidade da esmola tem muito a ver com a motivação. Jesus falou que o cristão não deve dar esmola com um espírito de autogratificação, para engrandecer o seu próprio ego. Vamos seguir? Hebreus 12, versículo 2, diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Então, ser motivado
por recompensa nem sempre está errado. O próprio Jesus trocou toda aquela vergonha, e suportou a cruz para estar à direita de Deus. Temos mais exemplos. O próprio Moisés recebe um galardão de Deus. Hebreus, olha o que aqui diz, Hebreus 11, do 24 ao 27, diz assim: pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme com quem vê aquele que é invisível. Mais uma vez vemos aí que ser motivado por recompensa nem sempre está errado. E como estamos falando de Hebreus, todos os heróis da fé, eles foram motivados por essa justa recompensa, essa recompensa divina. Mas será que isso também tem a ver com cada um de nós? Vamos ver em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, o que diz: porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então essa recompensa também tem a ver conosco. Nós precisamos buscá-la. Precisamos dessa recompensa. Claro, buscando-a com a motivação correta. Deus não vê como vê o homem. Em 1 Samuel 16, verso 7, diz assim: mas o Senhor disse, não se impressione com a aparência, nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei, porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Então, a natureza divina, ela é totalmente diferente, porque a recompensa divina é diferente da recompensa dos homens. E uma forma de recompensa é ver o alívio do necessitado por nosso intermédio, é ser usado, por Deus para abençoar os outros através da nossa vida. Isso é uma maneira piedosa que Deus deseja de cada um de nós. Aplicação: não segure as coisas com muita força. Essa é uma frase de uma mulher extraordinária, que é Corrie ten Boom. Na verdade, ela era conhecida assim. Ela é autora de um livro chamado Refúgio Secreto. Posteriormente, esse livro ele tornou-se um filme muito interessante. Ela já é falecida. Ela, nesse filme, conta a história dela e da família dela. E ela foi uma mulher que ajudou muito os judeus
na época da Segunda Guerra Mundial. A família dela recebia os judeus que estavam fugindo do nazismo. E ela é holandesa, e então escondiam os judeus, a família dela e ela escondia os judeus dentro da casa dela, e eles por isso sofreram muito. Mas o pai dela, que era um amante do Velho Testamento, dizia o seguinte: eu não posso deixar o povo de Deus sofrer. Eu não posso fechar as portas para esse povo, porque ao fechar a porta para esse povo é como se eu estivesse fechando a porta para Deus. Então, essa família e essa mulher, ela é uma mulher extraordinária e vale muito a pena assistir o filme, hein? Refúgio Secreto. Tem até no YouTube, dá para você assistir lá, vale a pena. Fica a dica aí. Não segure as coisas com muita força. Vamos abrir a mão. Vamos deixar Deus usar nossas vidas para abençoar, para aliviar as dores das pessoas. Dando continuidade, agora vamos falar do segundo exemplo de piedade cristã, que é a oração cristã. E o texto está em Mateus 6, versículos 5 ao 8, que diz assim: e quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade, já lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai, que está em secreto. E o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque Deus, o Pai de vocês, sabe do que vocês têm necessidade, antes mesmo de lhe pedirem. O hipócrita é uma pessoa que demonstra uma coisa quando sente ou pensa outra, que dissimula sua verdadeira personalidade e afeta, quase sempre por motivos interesseiros ou por medo de assumir sua verdadeira natureza, qualidades ou sentimentos que não possui. O hipócrita é fingido, falso, simulado. O hipócrita é alguém que oculta a realidade através de uma máscara de aparência. Ele quer esconder, na verdade, a realidade. Ele quer esconder o que está no seu coração. Então Jesus chama a nossa atenção para isso, para estarmos atentos com essa diferença entre o hipócrita, a hipocrisia e a realidade. E no versículo 5 vai dizer que eles, os hipócritas, gostam de orar. Na verdade, sabemos que eles gostam mesmo de se exibir,
eles querem aparecer. E eles buscavam os lugares públicos, eles buscavam as sinagogas, os cantos das praças, eles gostavam de orar em pé. Claro que não tem problema nenhum em orar em pé, não faz diferença aonde você está orando, se é na sinagoga ou na praça, mas a questão mesmo é a motivação. E a motivação desses homens era serem vistos pelos homens. Eles queriam a glória dos homens. Eles queriam os elogios dos homens. Jesus vai dizer que eles receberam a recompensa. Mas a recompensa foi o aplauso dos homens. Foi uma recompensa humana. E infelizmente, esse tipo de farisaísmo, uma palavra estranha, né? Farisaísmo continua vivo nos dias de hoje. Pessoas que estão querendo fama, status, aplauso de homens. Estão buscando a motivação errada. E em contrapartida, do versículo 6, Jesus, ele nos chama, nos convida para uma oração secreta. Ele nos convida para estarmos a sós com Deus. E a sós com Deus não tem como mentir, não tem como fingir, porque Deus conhece a gente. E ele nos chama, interessante, para entrarmos no quarto. E nesse lugar, as pessoas daquela época guardavam os seus tesouros. Talvez nos tempos atuais, né, muitas pessoas falam que algumas dessas pessoas têm dinheiro guardado debaixo do colchão. De repente, debaixo do teu colchão tem algum dinheirinho aí, hein? Tirando um pouco a brincadeira, esse lugar também era um local privativo do administrador da casa. E quando Jesus fala desse lugar secreto, ele fala que quando nós vamos a esse lugar secreto, os tesouros de Deus estão ali à nossa espera. Por isso que tem essa promessa: teu Pai que vê em secreto te recompensará. Então, no quarto, na intimidade, na presença de Deus, nós seremos recompensados. E a melhor e maior recompensa é o próprio Deus. Está em comunhão com o próprio Deus. Bom, o cristão piedoso, ele entra no quarto, ele fecha a porta e fica em comunhão com Deus. Será que você está aproveitando essa comunhão com a pessoa mais importante do universo? Isso faz parte do cristão piedoso, está a sós com Deus em oração. Vamos ler o versículo 7. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. A hipocrisia era a marca dos fariseus, e as vãs repetições identificavam os gentios. Claro que Jesus não está proibindo aqui a repetição nas orações, pois o próprio Jesus
não só recomendou, como também praticou a repetição. Quando ele esteve ali no Getsêmani, isso aí está registrado em Mateus 26, ele vai dizer o texto que por 3 vezes ele repetiu a sua oração. Naquele momento de dor, naquele momento de sofrimento, ele repetiu a sua oração. O que Jesus então está condenando nesse verso 7, é a verbosidade do muito falar. É aquela coisa chata, aquela coisa que enfadonha. É o que Jesus não, é o que Jesus está condenando aqui. Muitos homens de Deus dizem que quanto mais profunda for a nossa oração, menos precisamos das palavras. E tem uma frase que eu gosto muito também, que diz assim: ore não até Deus ouvir, mas até você ouvir a Deus. Ore não até Deus ouvir, mas até você ouvir a Deus. O Deus cristão não se impressiona com o volume de palavras e o tempo gasto na oração. Sendo assim, não precisa então querer enganar Deus com palavras bonitas e também passar várias horas, se essas horas não forem horas de entrega, se não for momentos de qualidade com Deus, momentos em que realmente você estará disposto a conversar com Deus, porque a oração é uma conversa. Então Deus não se impressiona realmente com o volume e com o tempo. Ele quer sinceridade, ele quer e sabe se estamos fazendo com a motivação certa ou não. Os crentes não oram com a intenção de informar a Deus de suas necessidades, mas para mostrar confiança e dependência dele. Talvez essa frase seja o nosso maior desafio, né? Normalmente as nossas orações são metralhadoras de pedidos para suprir as nossas necessidades. E o desafio então é realmente orar, conversar com Deus, confiando e dependendo dele. Então, que a nossa oração seja realmente um diálogo. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Naquela época, a oração do rabino, do mestre, revelava muito do seu pensamento, revelava muito da sua teologia. Então, quando Jesus ensina os seus discípulos, ele está praticamente dizendo como é que ele pensava a vida, como que ele pensava a lei para ele, moral, como que era a sua ideologia. Então, a oração do Pai Nosso revela muito o que Jesus queria para os seus discípulos. Então, se eles seguissem essa oração, com certeza estaria agradando o seu mestre. E quando Jesus
começa a ensinar a sua oração, a oração do Pai Nosso, ele chocou com certeza os rabinos daquela época, chocou os religiosos daquela época, porque Jesus foi o primeiro que chamou Deus de Pai. Jesus vai falar: Pai Nosso que estás nos céus. Então eles que não chamavam, não dirigia a sua palavra a Deus como Pai, ao ouvirem Jesus falar isso, com certeza eles ficaram chocados e com certeza a indignação, a raiva cresceu ainda mais. Mas para gente, quando Jesus passa isso para os seus discípulos, e nós hoje somos esse discípulo, somos os discípulos de Jesus, ele está querendo nos transmitir que Deus é um Deus pessoal, Deus é um Deus de intimidade, Deus é um Deus de relacionamento. Então, o cristão piedoso, ele tem essa vontade de orar, de ter esse relacionamento com Deus. Fecha parênteses. Vamos à aplicação? Uma boa oração não precisa ser longa. Não se prolongue. Oração tem de ser frequente e fervorosa. Essa é a frase de Lutero. Então que a sua oração seja fervorosa, que abale o céu e que o nosso quarto se encha da Shekinah de Deus. Amém? Vamos fechar com mais um exemplo de piedade cristã. E o terceiro exemplo é o jejum cristão. Mateus 6, 16 ao 18. Quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de aparecer aos outros que estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, com o fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai em secreto. E o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. Vemos aí nesses versículos que mais uma vez Jesus critica esses homens pela hipocrisia deles, né? Essa falsa piedade que eles costumavam fazer e agir. E Jesus orienta os seus discípulos que eles deveriam, ao contrário, ao invés de estarem tristes, deveriam, por estar na presença de Deus, estarem normais, alegres. Por que não? Jesus manda ungir a cabeça, lave o rosto, ter uma boa aparência. Então, o jejum é totalmente intimidade com Deus. É isso que Jesus quer. Não quer uma falsa piedade, igual aqueles homens faziam. Tem uma frase muito interessante aí. João Wesley diz o seguinte: algumas pessoas têm exaltado o jejum religioso, elevando-o além das escrituras e da razão, e outros o têm menosprezado por completo. Então, nessa declaração dele, eu vejo que o cristão piedoso, ele tem que ter o equilíbrio. O jejum é para ser praticado, mas ele não pode estar acima da palavra de Deus. E, infelizmente, também não pode ser
totalmente menosprezado. E fica uma pergunta aí: o jejum está ultrapassado ou é apenas uma prática abandonada pela a igreja hoje? Por quê? Então deixo essa pergunta aí para vocês responderem aí, tá bom? Mais uma perguntinha: qual o objetivo cristão do jejum? Para mim, o objetivo do jejum é abrir mão de algo para estar em intimidade com Deus, visando o crescimento espiritual, para enfrentar as dificuldades do dia a dia. Então, para mim, o jejum, o objetivo é crescimento espiritual. Quem praticava o jejum? Vamos lá. O povo de Israel, ele recebeu essa ordem e eles praticavam uma vez por ano, no dia da expiação. Esse dia da expiação é conhecido até hoje como Yom Kippur, ou o dia do perdão. Então, uma vez por ano, o sacerdote entrava nos Santos dos Santos e oferecia o jejum, o Yom Kippur. Mas foi aumentando, né? Aí passaram a praticar 4 dias no ano. E esses dias eram para relembrar os dias de exílio, os dias que eles passaram cativos na Babilônia. Então, depois do cativeiro, eles passaram a jejuar 4 vezes por ano. E o tempo foi passando e os fariseus também praticavam o jejum. E eles praticavam 2 vezes por semana. Eles praticavam o jejum. Os discípulos de João Batista também praticavam o jejum. O próprio Jesus, nosso Senhor maravilhoso, praticou um jejum de 40 dias antes de iniciar o seu ministério. E nós conhecemos a história ali. A igreja primitiva seguiu o exemplo de Jesus e os próprios apóstolos também jejuavam. Você lembra a última vez que você jejuou? Espera-se que a igreja de Jesus, nos dias de hoje, faça jejum. Porque muitos reformadores protestantes jejuavam. E o próprio Jesus, certa vez, orientou os seus discípulos que tem casta de demônios que só sai com jejum e oração. Então, o jejum é muito importante e precisamos fazer. Vamos lá. O jejum é um meio ou um fim em si mesmo? O jejum não obtém um favor automático de Deus, pois, se não for acompanhado de uma conduta correta, sua prática perde o sentido. Então, o jejum ele tem que ser um todo. Não basta você abrir mão de algo, normalmente de uma alimentação, e a sua conduta com as pessoas forem totalmente reprovadas ou reprováveis diante de Deus. Isso vai estar registrado em Isaías 58. Depois dê uma lida lá. As pessoas faziam jejum, mas tratavam as pessoas com crueldade.
As pessoas faziam jejum, mas não alimentavam os famintos, não cuidavam das pessoas, não cuidavam do seu próximo. Então o jejum ele tem que ser um todo, porque senão não vai fazer sentido nenhum. O que é o jejum? O jejum é a abstenção total ou parcial de alimentos e de água durante períodos de tempos longos ou curtos, a critério de quem vai jejuar, sempre com razões específicas. Então, jejum é abrir mão de algo. Aqui ele vai dizer só a parte de alimento e água, mas eu vejo também que vai além. De repente, para mim, o jejum ele é abrir mão de algo que está tirando a prioridade de Deus na minha vida. Quer ver um jejum que eu preciso fazer, talvez você também? É o jejum do celular. Você consegue? É um jejum que eu preciso fazer, esse jejum do celular. Talvez alguns precisam fazer jejum das redes sociais. Outros precisam fazer jejum do seu eu. Fazer jejum, então, de si mesmo, para agradar a Deus. E acredito que agradar a Deus é a melhor razão para se fazer um jejum. Porque quando você agrada a Deus, quem ganha, na verdade, é você, sou eu, todos nós. E quando o jejum é praticado? Na Bíblia, em muitas ocasiões e momentos de grandes decisões, o povo de Deus, eles fizeram jejum. E um desses momentos foi em 2 Crônicas, em que o rei Josafá tem que enfrentar um grande exército, um exército de Edom. Então ele ficou com muito medo e convocou o povo para orar. Ele e o povo oraram a Deus para que Deus os ajudasse nessa grande batalha. Talvez a sua batalha é outra. Talvez seja algo que você precisa renunciar, algum pecado. Então, é possível. Você pode praticar o jejum para essa situação. O jejum também pode ser praticado em momentos difíceis, em momentos de tristezas. Em Samuel vai ter um registro que eles fizeram um jejum de 7 dias por causa da morte de Saul e os seus filhos. Então, o jejum também pode ser praticado em momentos de tristeza. Pode ser praticado também em momentos de confissão, momentos de arrependimento. E claro, sempre junto com orações. Então ele pode ser praticado assim também. Em alguns momentos, o jejum pode ser praticado não só individualmente, mas também coletivamente. O profeta Joel fez uma convocação. Olha só o que diz em Joel 1,14. Convoquem uma reunião no templo e anunciem um dia de jejum. Reúnam as autoridades e todo o povo de Judá no templo do Senhor nosso Deus e orem a Ele pedindo socorro. Então o profeta Joel praticou esse jejum coletivo também.
Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte: por que dos 3 atos o jejum é o menos praticado? Mas essa pergunta aí para você. Vamos à aplicação? Talvez em nossa sociedade afluente o jejum envolva um sacrifício muito maior do que dar dinheiro. É uma frase de Richard Foster. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, né? Principalmente quando ela vem para nos alegrar, vem para trazer um consolo, vem para renovar nossas forças. Mas quando a gente recebe uma palavra que vem de encontro ao que nós não estamos fazendo, ou quando fazemos algo errado, normalmente nosso coração fica triste. Nós não gostamos de ser repreendidos, não é verdade? Mas Deus repreende o filho que ama. Eu reconheço, né, que eu preciso voltar a fazer jejum. Eu reconheço isso. Então essa palavra para mim é um desafio e o desafio eu não posso fugir dele. Então, com a força do Senhor, com a ajuda do Espírito Santo, eu quero e desejo fazer jejum. Eu não sei o quanto essa palavra chegou ao seu coração, mas se chegou com esse sentido também, deixa o Senhor fazer a obra. E com certeza, quando fazemos para Ele, o maior beneficiado somos nós. Chegamos ao final dessa nossa lição e devemos concluir esta lição lembrando a todos que o Deus da Bíblia, odeia a hipocrisia, pois Ele é o Deus da verdade e da realidade. Mantenhamos-nos conscientes de que estamos sempre na sua presença e que a nossa dádiva, a nossa oração e o nosso jejum devem ser para agradar a Deus. Amém? Então que Deus seja engrandecido, que o nome de Deus seja glorificado através da minha vida e da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe e até o próximo estudo.